E você aí, você que está tentando ter uma vida mais saudável, você sabe que é importante para você, sabe o que você precisa fazer, mas não consegue. Já tentou inúmeras coisas, mas está tendo dificuldade em mudar seu estilo de vida? O vídeo de hoje é sobre loops de comportamento. Quer saber mais? Fica comigo aqui. Fala galera, canal Coach D chegando para deixar seu dia a dia mais saudável. Olha só, dando um exemplo, obesidade, por exemplo. Nunca antes da nossa história a gente sabe mais sobre os efeitos fisiológicos que afetam o ganho de peso, né? Tudo que envolve, tudo que precisa ser feito para melhorar isso. Paradoxalmente, também nunca na história a gente teve um percentual tão alto de pessoas obesas. Então a relação do que se sabe com o que acontece na prática, ela não está bem coerente uma coisa com a outra. Informação tem cada vez mais sobre boa alimentação, atividade física e outros assuntos relacionados a isso, porém a coisa não acontece, não é isso que tem se visto na prática, né? E é aquela grande diferença entre saber o que precisa ser feito e realmente fazer. Neil, cedo ou tarde você vai perceber, como eu percebi, que há uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. E baseado nisso que a gente está falando, você já ouviu falar de loops de comportamento? O que seria isso, né? Sabia que muito do que a gente faz está no piloto automático? Que a gente nem presta atenção e quando vê já fez, né? Muito do nosso dia a dia, aquilo que você come, belisca à tarde, por exemplo, você faz e muitas vezes nem percebe que fez. Aí você vai falar, nossa, eu como tão pouco. Você já até esqueceu que comeu aquilo de tarde, né? Ele está no piloto automático. A sua dificuldade que você tem, por exemplo, para ir para a academia ou começar a fazer alguma atividade física, ela é difícil porque a sua rotina não tem ela presente. E você mudar isso, incorporar isso, é difícil. Os loops de comportamento falam sobre a deixa, a rotina e a recompensa. Basicamente é assim que a gente funciona. A deixa seria aquela motivação, o que te leva a fazer uma coisa ou outra, né? A rotina é aquele hábito que é incorporado, né? Então você teve a motivação, buscou aquilo, se aquilo se torna rotineiro, né, você incorpora aquele hábito. Mas para isso precisa da recompensa. E a recompensa, que ela vai ter que te dar algo que você goste para estar fazendo, para ter aquela rotina, né? O que te motivou te levou a um resultado. E você tem que gostar um pouco desse resultado, né? Pelo menos você tem que sentir bem. Sedentarismo, por exemplo. Quem que não gosta de ficar sem fazer nada, né? A gente trabalha, estuda e quando tem um tempo livre você quer fazer descansar, né? Então a sua recompensa, o descansar, o lazer, o ficar sem fazer nada é algo muito bom, né? A gente quer isso, a gente gosta disso, né? Só que isso vira uma rotina e aí você fica num nível sedentário. O problema disso é que muitas doenças são oriundas desse sedentarismo. Você tem uma redução da qualidade de vida muito grande por conta do sedentarismo. Então essa relação de deixa, rotina e recompensa são o que interfere você no seu dia a dia e vai fazer você ter uma vida saudável ou uma vida muito ruim, em termos de qualidade de vida e de saúde, né? E você transitar de um para o outro não é tão simples assim. Dentro de tudo isso você tem hábitos que impactam negativamente o seu dia a dia. Eu vou ver um exemplo aqui, veja se você se assemelha um pouco com o que eu vou falar. Você está trabalhando e no meio da sua tarde você sai do seu trabalho, vai até a padaria mais próxima, tomar um café ou comer um doce. Comer um doce. Você vai lá comer um docinho, né? Todo dia você faz isso. Já se perguntou por que você faz isso? Né? Tem alguns fatores aí. Qual seria a deixa, por exemplo? Você tem um hábito, um comportamento, que todo dia no meio da tarde você sai do trabalho e vai tomar um café com um doce na padaria.
né? Esse é o seu hábito, o seu comportamento, que está influenciando negativamente na sua vida, você está engordando, né? Então, mas qual que é a deixa? Pode ser várias coisas. Vamos colocar alguns pontos aí e você vê se é isso. Pode ser o simples fato de você querer açúcar, né? Seu corpo tem uma hipoglicemia, que faz tempo que está sem comer, que é açúcar, você está buscando isso. Porém, é mais fácil ela ser comportamental, ou seja, você quer, além do doce, as coisas que estão envolvidas com isso. Que é fazer um intervalo do trabalho. Eu quero fazer um intervalo do trabalho. Eu quero me reunir com uns amigos, não vou lá sozinho, vou lá com amigos, então a gente bate um papo, eu tomo café e como doce, né? Ou até mesmo, por exemplo, você não está bem com você e aquele doce ele tem uma carga emocional, porque quando você era criança, quando você se sentia mal, sua mãe vinha e te dava um doce e aquilo te fazia bem. Então, às vezes, quando você se sente mal de novo, está lá no trabalho, está chato, está estressado, você comer um docinho vai te fazer bem. Então, não é só o doce em questão, é aquilo que vai te trazer de recompensa aquele doce. E a grande maioria das vezes, ela é comportamental, ela não é o açúcar em si. É mesmo, é? E como a gente identifica quais são os pontos que podem fazer com que você vá lá comer o doce? Então, por exemplo, se eu quero ver o porquê que eu estou indo lá comer o doce, eu tenho que eliminar algumas coisas. Então, eu posso ir um dia, se eu vou com amigos, eu posso ir na padaria com eles, conversar, fazer tudo o que eu costumo fazer, porém eu não como aquele doce. Não como, tá? Quando eu voltar, depois de um certo tempo, voltei ao trabalho, o que eu preciso analisar em mim? Se eu continuo com vontade de comer aquele doce. Ou se o fato de eu só ter saído do ambiente de trabalho, ter ido lá, falado com amigos, isso foi suficiente para me trazer uma recompensa, para eliminar aquilo que estava me incomodando, né, do fato de eu querer sair e comer algum doce. Porque não adianta nada, por exemplo, vou no nutricionista, ela me passa uma dieta, legal, linda, no papel está muito bonito, mas eu não faço. O que adiantou? Não adiantou nada, né? Eu estou lá tentando, estou batalhando, mas eu não consigo. Talvez nos primeiros dias, por um esforço meu, eu até consigo fazer o que está seguindo ali, mas depois, a longo prazo, um pouquinho mais de tempo, eu já chuto o pau da barraca ali e não aguento mais fazer. Então não adianta, não vai ter resultado para isso. Então se você não muda seu comportamento, você não vai ter um resultado a longo prazo. Você não vai incorporar isso. Então o primeiro passo é identificar os fatores que influenciam no seu comportamento. E uma coisa que acontece na prática, eu uso muito isso, acompanhando os alunos que eu tenho, você muda um primeiro comportamento. O simples fato, por exemplo, de você entrar numa academia, né? Entrar, se comprometer em ir, e até eu oriento aí a fechar um plano, pelo menos 3 meses, pagar, e nunca pensar em reembolso, porque é um compromisso que você tem que fazer, você tem que ir na academia, é algo para você. Então você se matricula, cria lá um compromisso e vai fazer. Tem que ter frequência, tem que ir fazer. Esquece todo o resto. Esquece que você tem que comer melhor, que você tem que dormir melhor. Esquece. Foca em treinar. Por que eu digo isso? Porque o fato de você mudar um comportamento vai arrastar a mudanças naturalmente de outros. Naturalmente, você fazendo exercício, né, tendo uma rotina de vida mais saudável, mais ativa, naturalmente, quando você for comer, você vai pensar, opa, tô me matando na academia lá, tá difícil, tá duro o negócio, eu não vou sabotar isso aqui, eu vou controlar isso aqui, vou comer melhor aqui. Então isso naturalmente vem na sua cabeça, né? Ainda mais quando você passa a ter resultado. O que é o resultado? Eu comecei a emagrecer. Nossa, começou a emagrecer, o que aconteceu? Recompensa. A recompensa foi melhor. Então o hábito que você criou para atingir aquela recompensa, aquele resultado que te deixou feliz, vai se incorporar melhor, porque você viu que aquilo funcionou. Então, esquece de você, quando eu preciso mudar muita coisa na minha vida, esquece isso. Às vezes você quer mudar tanta coisa, você não faz nada. Tá? Você tenta fazer um pouquinho de cada coisa e nada sai do lugar. Foca numa única coisa. Dentro da minha experiência, eu vejo que, primeiro, foca em treinamento, fazer exercício, conhecer o próprio corpo, sentir o músculo trabalhar, sentir os seus movimentos, conhecer cada tipo de movimento que às vezes você nem presta atenção, conheça o seu corpo,
Conheça seus limites. Hoje eu treinei, eu nem achava que conseguia treinar dessa forma. Então, eu melhorei meus limites. E, naturalmente, outros comportamentos vão ser modificados, tá? Então, foca em um que, naturalmente, a coisa flui. Essas coisas que relacionam o hábito, o comportamento, é muito complicado, sabe? Não é um fatorzinho único que interfere. São N fatores, N experiências, sua vida é muito complexa, né? O que você faz hoje e a forma como faz é determinado por várias situações. Então, primeiro tem que ter consciência das coisas. E o vídeo de hoje é para você começar a levantar e observar, ter a percepção das coisas que influenciam nos seus hábitos. O vídeo de hoje era sobre isso. Se você gostou, dá um joinha aqui, né? Também deixe perguntas, comentários, a gente vai estar tentando responder. A gente também vai fazer novos vídeos dados aquelas dúvidas que você tem, né? Essa relação é muito importante, tanto para o canal como para ajudar vocês. Esse é o objetivo do canal. O vídeo de hoje é sobre isso. Espero que tenha ajudado você a acender uma luzinha aí na sua cabeça, falando, olha, eu sei que preciso mudar, o que eu preciso agora é buscar as ferramentas certas para me ajudar nessa mudança. Tá? Então, obrigado e até o próximo vídeo.